Chegou o dia, gente. Hoje é dia de Botafogo e Corinthians no estádio Newton Santos, né? Pela quinta rodada da Copa do Campeonato Brasileiro. E o Botafogo busca manter o seu 100% no campeonato, tentando retornar à liderança depois da vitória do Palmeiras. Mas eu estou aqui tanto para dar uma pincelada nesse jogo, para fazer um pré-jogo super rápido com vocês aqui também, mas também para falar desse duelo especial entre os dois técnicos, Luiz Castro e Vanderlei Luxemburgo. Mas eu falo é depois da vinheta. Olá, Helenos e Helenas, eu sou Tarsilo Delfim, estou trazendo mais alguns minutinhos de RB para vocês. Antes de mais nada, antes da gente começar a conversar, eu quero falar para vocês o seguinte. Eu sempre costumo assistir meus próprios vídeos depois, né? E eu não sei se isso acontece com você aí que está me assistindo, mas eu vou falar uma coisa aqui, eu vou cometer quase que um sincericídio, né? Eu acho que eu falo de forma muito lenta, muito pausada. Então, se você quiser, coloca aí na velocidade 1.25, 1.5, que eu acho que fica numa velocidade legal para você me escutar. Eu estava me escutando esse dia, eu estava vendo o vídeo, eu falei assim, gente, como é que a galera tem paciência para me escutar falando nessa velocidade que eu falo? Eu estou tentando até falar um pouquinho mais rápido para ver se faz alguma diferença, mas para você aí que está me assistindo, não tem problema, não precisa ficar, não se aveste, né, como a gente costuma dizer no Nordeste. 1.25, 1.5 é uma velocidade legal para você me assistir aí, fica muito mais dinâmico, eu fico muito mais legal numa velocidade maior do que eu fico quando eu estou falando nessa velocidade normal, natural aqui que eu falo, beleza? Então, eu já peço logo a vocês aí, deixa seu like, isso ajuda demais a plataforma a entender que aqui o conteúdo é de qualidade acaba espalhando o nosso conteúdo para uma quantidade cada vez maior de pessoas, e além disso, também essas pessoas que chegam aqui acabam se inscrevendo na Rádio Botafogo, a gente passou de 48.100. Vou repetir, passamos de 48.100 aqui na Rádio Botafogo e a gente está chegando ali, né, na beirinha dos 50 mil, então eu preciso contar com a sua ajuda, se inscreva na Rádio Botafogo. Considere também tornar-se membro da Rádio Botafogo, você pode se tornar membro da Rádio Botafogo com menos de R$5. Ó, eu não estou lendo tudo isso que eu estou falando, eu sei que esse é o meu discurso que eu sempre falo, eu estou aqui, ó, repetindo de memória, até que eu estou ficando legal com relação a isso aí. Pessoal, Botafogo enfrenta Corinthians hoje à noite no estádio Newton Santos, eu estou gravando esse vídeo aqui, na verdade, na madrugada, né, de quarta para quinta-feira. E por que eu estou fazendo isso? Porque eu tinha uma série de compromissos, muitas coisas para resolver na quinta-feira de manhã, tinha que tomar vacina também, né? Então, eu resolvi já deixar esse vídeo gravado e subir na parte da tarde para vocês aí, que provavelmente é a hora que você vai me assistir. Tudo bem. E o Botafogo, então, enfrenta esse Corinthians, mas que Corinthians é esse que o Botafogo vai enfrentar? Como chega esse Corinthians para enfrentar o Botafogo? Eu fiz um vídeo anterior falando mais ou menos como é que tinha sido esse confronto há cerca de um ano atrás, quando os dois se enfrentaram pela estreia no Campeonato Brasileiro de 2022, onde o Corinthians levou a melhor no estádio Newton Santos por 3-1. Muita coisa mudou de lá para cá, e o que eu acho que é mais bacana do jogo de hoje, né? Jogo de hoje, né? É o fato da gente ter um duelo fora de campo entre o técnico Luiz Castro e Vanderlei Luxemburgo. Antes de mais nada, né? Antes de eu falar sobre escalações, possíveis desfalques dos times também, eu quero falar um pouco para vocês sobre esse, né, confronto, né, desses dois técnicos aí, Luiz Castro e Vanderlei Luxemburgo. Na minha opinião, tá? Quando o Corinthians anunciou a volta do Vanderlei Luxemburgo, ele que já tinha outras passagens pelo clube lá nos anos 90 também, Vanderlei Luxemburgo é um dos técnicos mais vencedores, gente, do futebol brasileiro, né? E não tem como a gente dizer, e eu discordo da visão de muita gente, que o Vanderlei Luxemburgo já era. Eu não acho que o Vanderlei Luxemburgo já era, eu acho que o Vanderlei Luxemburgo é um cara que conhece como poucos o futebol brasileiro, e eu falo do futebol brasileiro, da cultura do futebol brasileiro também, e é um cara que, por ele ter tanto conhecimento sobre o futebol, é muito simples para ele, é muito fácil para ele olhar para o futebol atual, olhar para o futebol moderno, entender quais são as tendências e conseguir implementar tudo aquilo que ele acha que tem que ser implementado dentro daquele estilo que é dele. O Vanderlei Luxemburgo, ele às vezes é mal confundido, inclusive com outros técnicos que são folclóricos no futebol brasileiro, como o Joel Santana. Ali na virada da primeira metade da década de 2010, quando todas as equipes tinham algum problema, estava em crise, chama o Papai Joel resolve. Tanto que o Joel Santana é campeão carioca com o Botafogo em 2010. Então, ficou aquela coisa assim, meio
jocosa, naquela brincadeira, chama o Papai Joel. E fica nessa mesma coisa assim, chama o Luxemburgo. Luxemburgo e Joel Santana são pessoas completamente distintas e em termos, inclusive, de conhecimento aprofundado de futebol, eu acho que o Vanderlei Luxemburgo dá um baile no Joel Santana. Mas o que eles têm em comum, né? Tem essa coisa do boleirão, dessa coisa de falar a língua do jogador, que o jogador entende muito bem. Eu quero só lembrar para vocês aqui uma coisa que é muito importante, que vale muito no futebol brasileiro, no futebol mundial, né, como um todo. Todos os técnicos trabalham pelo menos em 4 dimensões diferentes no futebol: a dimensão técnica, a dimensão tática, a dimensão física e a dimensão anímica. Quando eu falo de anímico, é uma palavra bacana, todo mundo fala, porra, anímico, o cara tá falando difícil. Não, não é. É aquela coisa do espírito do jogador, tem a ver com a confiança, com a questão mental que o jogador vem para campo. E não há a menor sombra de dúvidas que o Vanderlei Luxemburgo, até hoje, é um mestre nesse sentido. Ele é um técnico que é um dos poucos técnicos que é capaz de virar o humor do seu elenco e virar o mindset, aí eu estou falando já em inglês, né, de virar a mentalidade do seu jogador e de incutir confiança, sabe aquele discurso do vestiário, de colar o jornal ali, olha, eles estão falando que vão ganhar fácil, é sobre isso, é pelas suas famílias e tal. Tem muito essa coisa assim, que eu acho, na minha opinião, assim, já não, talvez nem caiba mais no futebol, não caiba para mim, não cabe para você, não cabe para a maioria das pessoas, mas para jogador de futebol, gente, isso tem uma aderência, isso pega de um jeito que o jogador de futebol se sente um leão. E preste atenção nos sinais, né? O Vanderlei Luxemburgo chega num clube que está em ebulição, que é o Corinthians em crise, ele pega um elenco que está em frangalhos pela quantidade de jogadores que estão machucados, quantidade de jogadores que não estão rendendo, que tinham que render, a torcida fazendo pressão. No dia seguinte, ou 2 dias, sei lá, 3 dias depois da apresentação dele, tinha protesto da Gaviões, das torcidas do Corinthians em geral, na frente do CT Joaquim Grava. O Vanderlei Luxemburgo, com aquele jeito malandro, ele sai, né, de dentro do CT, vai lá e se reúne com os líderes das torcidas na frente das câmeras, né, dá a cara a tapa, bota a cara, né, como a gente costuma dizer. Isso tudo vai criando um ambiente muito favorável, né, dentro, né, do campo e dentro do vestiário também. E também fora do vestiário, nas arquibancadas. Então ele traz o torcedor para si, ele abre os treinos, traz a imprensa para si também, a imprensa que já tem uma tendência, né, a ser muito mais, digamos assim, favorável ao Corinthians do que aos demais clubes, né, como, por exemplo, o Botafogo. E tudo isso, na verdade, afeta justamente a questão anímica. Mas aí tem as outras 3 questões. Como é que está a questão física? A gente sabe que o Corinthians está com vários desfalques para enfrentar o Botafogo, e se a gente levar em consideração o Corinthians que a gente viu jogando contra o Fortaleza, no final do jogo, o time do Corinthians já estava se arrastando, né? Por quê? Porque o elenco realmente está reduzido e também tem essa questão de que, como o Corinthians tem que correr atrás do prejuízo, vai ser muito mais difícil para ele gerir o elenco, como, por exemplo, o Luiz Castro tem feito no Botafogo, podendo rodar com 26 jogadores, enquanto o Corinthians precisa, não pode prescindir, na verdade, dos seus principais jogadores, como é o caso do Roger Guedes, né, e do caso do Gil, do próprio Cássio, do Fagner, do Fábio Santos, né, o Fábio Santos que vem numa sequência muito grande de jogos e vai cansar, porque o Fábio Santos já tem uma idade muito avançada. Uma outra coisa que o Vanderlei faz, né, que é para demonstrar autoridade, para mostrar para o elenco todo quem manda, que nenhum atleta está em cima dele, ele colocou acima dele, ele colocou o Yuri Alberto no banco lá logo no jogo contra o Fortaleza. Isso mostra, né, isso é o modus operandi do Vanderlei, isso é o Vanderlei Way. E se vai funcionar ou se não vai, né, isso é uma questão assim que eu não vou ficar aqui arriscando futurologia, mas costuma funcionar, né, com os times do Vanderlei, até um certo ponto. Talvez hoje, no futebol moderno, precise-se mais do que isso para a gente poder dizer que uma equipe vai brigar por títulos ou vai brigar por coisas grandes e vai bater com os principais elencos do futebol. Mas que isso funciona, pelo menos no curto prazo, que é o que o Corinthians precisa, funcionar no curto prazo, isso com certeza funciona, né? A gente pode até equiparar com aquela tática que os clubes brasileiros têm, dessa cultura de, faltando 4 rodadas, a equipe está, sei lá, 1 ponto dentro da zona de rebaixamento, demite o técnico e contrata outro, que
é muito mais motivacional para tentar levantar o espírito da equipe, porque taticamente, tecnicamente, já não tem muito mais o que fazer. Levando-se em consideração que ele mexa com a questão anímica do Corinthians, esses jogadores motivados podem correr mais. Então você tem aí um impacto físico logo de cara. Eles correndo mais, eles podem se aplicar mais. Então você tem um impacto tático aí também. Esses jogadores ganhando mais confiança, jogando de uma forma tática mais simples, e não digo simples, porque o Vanderlei está antenado com tudo que está acontecendo. Esses jogadores podem render talvez melhor tecnicamente. Então uma coisa está encadeando a outra. A questão é se isso vai funcionar, a gente não tem como saber. Se isso, por exemplo, funcionou nos treinos, nos últimos treinos do Corinthians, eu particularmente não tenho acompanhado. Então eu confio muito nas informações que eu vejo do canal Meu Timão, lá do Vessone, do pessoal lá do Corinthians. Eu confio muito também informações de amigos que são corintianos. Meu cunhado, que é corintiano, me fala sobre Corinthians. E aí a gente fica sabendo um pouco mais sobre o que está acontecendo. Não existe nenhuma revolução em termos de treino no Corinthians, o que a gente sabe mesmo é que o Vanderlei está trabalhando justamente essa parte anímica. E o Botafogo? Luiz Castro esteve sob a mira, né, de muitos torcedores do Botafogo, de boa parte da torcida, incensado também por uma campanha de fogo amigo, né, no Botafogo, para que ele fosse derrubado. Os resultados realmente não estavam acontecendo dentro do Campeonato Carioca, a gente teve toda aquela turbulência que a gente nem precisa voltar a falar. Fato é que o trabalho do Luiz Castro está amadurecendo no momento que ele tem que amadurecer. A gente vê, por exemplo, os jogadores, todos eles cientes do que tem que ser feito em campo, a gente vê que o Botafogo roda o elenco, a gestão de elenco do Botafogo, e aí eu não vou colocar só no Luiz Castro, a gente tem uma comissão técnica muito competente com o Vitor Severino, com o João Brandão, com o Betinho, excelente preparador físico, tanto que o Botafogo chega nos finais de jogos ainda com mais de meio tanque, né, para vender, com mais de meia garrafa para vender de oxigênio. O Botafogo está jogando, na verdade, muito amparado na questão física do seu elenco, que é excelente, que é muito boa, mas também nos padrões táticos do Botafogo, que estão se consolidando. Se você não assistiu o vídeo do Matheus Fogo-Status no canal dele, no Fogo-Status, onde ele fala que tipo de Botafogo é esse? O Botafogo é um time reativo, é um time propositivo, não é nem uma coisa nem outra. O Botafogo hoje já tem a cara do Luiz Castro. Não é uma equipe que vai pressionar lá em cima a saída de bola, é uma equipe que costuma roubar muitas bolas no meio de campo, não é uma equipe reativa que fica esperando o adversário com a bunda colada lá na linha de pequena área para tentar sair no contra-ataque rápido, como muita gente apressadamente acaba julgando o Botafogo dessa forma, porque, na verdade, falta conhecimento, falta prestar atenção no que realmente está acontecendo em campo. Então, eu recomendo fortemente esse vídeo do Matheus. Vou até deixar aqui em cima, aqui, ó, perto do escudinho da RB, o link para esse vídeo, para vocês darem uma olhada, para vocês entenderem o que é o Botafogo do Luiz Castro. E eu acho que o Botafogo chega para esse jogo, para esse clássico, obviamente, num momento bem melhor do que o Corinthians, né? Porque o Botafogo vem de uma sequência de invencibilidade muito grande, o Botafogo está 100% no Campeonato Brasileiro e o Botafogo pode jogar o jogo contra o Corinthians hoje à noite com sua equipe dita principal, pelo menos dos jogadores que estão disponíveis para jogar, né? Então, eu acho, na minha opinião aqui, existe um leve favoritismo para o Botafogo, mas esse leve favoritismo ele acaba no momento que o juiz apita, porque a gente sabe que o Corinthians é um time gigantesco, uma torcida gigantesca, e a gente jamais vai tratar aqui o Corinthians com nenhum tipo de soberba, com nenhum tipo de arrogância. Eu acho que é um grande jogo, jogão, mais um jogão, né, para a gente ver no estádio Newton Santos. Espero que o gramado nos favoreça mais uma vez, pelo fato do Botafogo estar mais habituado a esse gramado sintético, que é diferente do Allianz, que o Corinthians já está acostumado a jogar. O Corinthians joga num gramado híbrido lá na Arena Neoquímica, é mistura de grama natural com grama sintética também, é uma grama rápida também, então não acho que o Corinthians venha ter nenhum tipo de problema com isso. Eu só espero que o Botafogo leve um pouco de vantagem por já estar um pouco mais adaptado a isso aí. Como vem então as equipes para o jogo de hoje? Eu vou colocar aqui, vou dizer aqui para vocês, o Corinthians perdeu, né, o volante Fausto Vera, que vinha sendo titular, está suspenso com cartão amarelo para o jogo dessa quinta. O Corinthians também não conta com Balbuena, com Rafael Ramos, com Cantilho, com Júnior Moraes e o Duque Heróis, né, que são grandes desfalques, né, principalmente ali no meio, Cantilho e Duque Heróis, do Queiroz, que é um jogador de confiança, na verdade, do Corinthians, é um volante de muita marcação, volante de muita disposição física, também que é muito identificado com a torcida gosta demais dele. Além disso, obviamente, o Renato Augusto também está se
se recuperando de cirurgia, deve estar voltando em breve. O Juan Oliveira e o Mosquito também estão fora, entregues ao departamento médico. Possível Corinthians. E tem um outro detalhe, tá? No domingo, o Corinthians pega o São Paulo, é clássico paulista. Então, o Vanderlei Luxemburgo, ele tá entre a cruz e a espada, né? Como é que ele vai fazer? Ele manda o que ele tem de melhor contra o Botafogo para tentar uma vitória e sair da posição incômoda de 4 pontos, né? Ali perto da zona de rebaixamento. Ele vem para cá para buscar o empate. Sair daqui com empate não seria mau resultado para ele, na cabeça dele. Eu não sei como é. Eu estou tentando pensar com a cabeça do Vanderlei Luxemburgo. Você que é corintiano que está assistindo, não entenda isso como uma ofensa, tá? Eu estou tentando pensar como ele. Se resguarda, tenta fechar um pouquinho a casinha aqui contra o Botafogo para tentar, né, as estocadas, para tentar jogar ele sim de uma forma um pouco mais reativa, para tentar chegar no gol do Botafogo e vencer, sei lá, por 1-0 e tentar conseguir um empate aqui dentro do Newton Santos, onde o Botafogo tem sido letal, ou né, dessa forma gerenciando o elenco para poder ainda ter elenco para pegar o São Paulo, que vem embalado com o Dorival, que não perdeu ainda, ganhou tudo com o Dorival por enquanto. Então, assim, a gestão ali que o Vanderlei vai precisar fazer é muito grande. Então, possível time do Corinthians para o jogo de logo mais contra o Botafogo. Cássio, Fagner, Gil, Murilo e Fábio Santos. Tomara que seja o Fábio Santos, que eu acho que o Fábio Santos batendo ali com o Júnior Santos vai ser um embate interessante de se ver, né? Mas pode ser também o Matheus Bidu, se ele quiser poupar o Fábio Santos, né? E entrar com um jogador que fisicamente pode estar melhor do que o Fábio Santos, que é o Matheus Bidu. Rony, Maicon e Matheus Araújo, aí nesse caso ele jogaria com uma trinca de volantes, que aliás foi o que o Corinthians fez no ano passado com o Vitor Pereira no estádio de Newton Santos. Adson, Roger Guedes e Yuri Alberto. Yuri Alberto pode recuperar a posição no ataque depois de ter ficado no banco contra o Fortaleza. Esse é o possível Corinthians, mas algumas alterações podem ser feitas. Ele relacionou alguns jogadores bem jovens, porque ele sabe que ele precisa de jogadores com pernas frescas, jogadores ainda fisicamente inteiros para aguentar o ritmo de jogo, porque ele já percebeu que o Botafogo vai chegar inteiro até o final do jogo. Já o Botafogo deve vir com a escalação que a gente acha, né, que é a escalação ideal, que é o PR, de Plácido deve jogar, porque o Rafael ainda não foi relacionado para o jogo, Adrielson, Cuesta, Marçal, Tietê, acho que ele vem com Tietê e acho que ele vem com Marlon Freitas, tá? Acho, porque ele vai tentar manter o mesmo padrão que ele vinha mantendo com o Danilo Barbosa, e eu acho que o Marlon Freitas é o jogador que melhor se adequa a esse sistema. Mas também não ficaria surpreso se ele entrasse com Gabriel Pires e fizesse a dupla Gabriel Pires e Tietê, porém acho que é Marlon Freitas. Eduardo, mais adiantado, fazendo a ponta do triângulo. Júnior Santos, Tiquinho e Vitor Sá, né? Esse é o time que o Botafogo deve enfrentar o Corinthians. Não acho que a gente deva ter surpresas com relação a isso aí, porque a gente pega o Goiás fora no domingo e o Botafogo está fazendo essa gestão de elenco. É muito possível que a gente utilize os 5 reservas hoje, então, para jogar contra o Goiás. Lembrando que o Botafogo tem jogadores importantes que estão na iminência de serem suspensos. O cartão amarelo, o Tiquinho é um deles, né? Caso a gente perca. A novidade, caso a gente perca o Tiquinho, né? A novidade na lista de relacionados do Botafogo é a presença do Janderson e a ausência do Matheus Nascimento, que já se apresentou à seleção sub-20, mesmo caso do Biro do Corinthians, que também se apresentou à seleção sub-20 para disputa do Mundial, beleza? Eu tô aqui acreditando, querendo crer que o Botafogo vença o jogo contra o Corinthians. Não acredito em jogo fácil, placar apertado, e eu quero saber aí qual é a sua opinião, o seu palpite para o jogo de logo mais desse duelo Luiz Castro e Vanderlei Luxemburgo. Quem leva melhor? Qual o placar para o jogo? Posso chutar aqui? 2-0 Botafogo também. Acho que o Botafogo não vai levar gol, né, do Corinthians, e a gente faz 2-0 e a gente retoma a liderança do Campeonato Brasileiro, beleza? Deixa a sua opinião, concorda, discorda, deixa seu like aí também, inscreva-se na Rádio Botafogo e também considere tornar-se membro da Rádio Botafogo. Por menos de R$5 você pode se tornar membro, não toma nem uma latinha no estádio, galera. Eu volto depois do jogo, né? Eu vou preparar aqui, você já sabe, eu tenho 5 destaques, né, que eu sempre faço depois dos jogos. Provavelmente o vídeo deve ir ao ar amanhã apenas, mas tem pós-jogo aqui na Rádio Botafogo, com a arquibancada na Rádio Botafogo, você não pode perder. Assim que o juiz apitar o final, é só chegar aqui, que a turma vai estar aqui forte, né, para falar, firme e forte para falar, se Deus quiser, da vitória do Botafogo. Um grande abraço, tchau!